Trago ainda a resposta do São Paulo sobre a possibilidade de reposição para saídas de Ferrarese e Alisson. Últimas de mercado, bastidores e finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge e Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Quero falar agora sobre o São Paulo. O Tricolor respondeu se haverá reposição para saídas de Ferrarese, emprestado ao Botafogo, e Alisson repassado por empréstimo até dezembro pro Fluminense. Antes de gravar esse vídeo, consultei um dirigente tricolor para saber, vocês estão no mercado? Ainda pode chegar um zagueiro e um volante? Com a lembrança de que a janela de inscrições para atletas que atuam no exterior fechou na última terça-feira, mas os times ainda podem registrar novos reforços que tenham disputado campeonatos estaduais até 27 de março. Resposta do dirigente do São Paulo é certeira. Abre aspas, nesse momento não haverá reposição para esses atletas. Ou seja, o São Paulo descarta a contratação de jogadores. A menos que se perceba nos próximos dias a necessidade de ter mais um zagueiro ou um volante, o São Paulo não deve fazer movimentos nesse sentido. Quero contar uma informação, mais uma de bastidor. Hernan Crespo anda incomodado com a falta de volantes. Ele acha que há necessidade da contratação de mais um atleta para esse setor. Embora ele já não fizesse questão de utilizar o Alisson há bastante tempo. O Alisson que só foi relacionado para uma partida do São Paulo na atual temporada. A diretoria do São Paulo, se fazendo valer daquela máxima de que não pode gastar dinheiro, só vai contratar se for algo extremamente emergencial. Você, torcedor do São Paulo, entende que há necessidade de trazer mais um zagueiro, um volante ou qual outra posição? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Boa noite, Nicola. É verdade que o São Paulo e o Fluminense vão trocar o Alisson pelo Ganso? Não, esse é um papo que surge entre torcedores do São Paulo. Até recebi uma mensagem de um São Paulino fanático que acompanha o canal do Nicola sempre por aqui. Daqui a pouco o Edson aparece. Abraço para ele, por sinal. Não tem a menor chance. O Ganso tem moral no Fluminense, tá? O Ganso tem moral no Fluminense, não tem essa possibilidade, não. Sobre o Alisson já desembarcou no Rio de Janeiro. O Alisson vai ter 100% dos salários pagos pelo Fluminense, empréstimo gratuito. A opção de compra é de 2,5 milhões de euros, tá? Se jogar contra o São Paulo, a multa de 2 milhões de reais. O Alisson ganhava no São Paulo 480 mil mensais, 100% desse custo vai ficar sob responsabilidade do Flu. O Tomás Silva, boa noite, Nicola. Procede essa história de que a Modelês não vai renovar os name rights do Morumbi por conta dos esquemas de corrupção? E o balanço, será que estão demorando porque teve déficit? Não, Tomás, em geral, os balanços eles começam a ser divulgados a partir do mês de abril, né? Não tenho muita, não vejo muita possibilidade. Talvez, deixa eu ver se eu consigo entender como é que São Paulo fechou ano passado, quer ver? Boa noite. Tudo em ordem por aí? Você tem alguma mínima ideia se o São Paulo fechou com superávit ou déficit em 2025? Vou mandar agora para uma outra pessoa do São Paulo. Verdade que a renovação dos naming rights com a Mondelez está complicada? Mandei essas duas mensagens aqui, assim que tiver a resposta de qualquer uma delas, já conto para vocês, tá bom? O Emiliano Rasman, Nicola, novidades sobre mercado? Contratações não, tá? O São Paulo até pode trazer jogadores, mas não tem ninguém muito perto de ser contratado. E aí, só para explicar, já falei sobre a saída do Alisson, 480 mil por mês de economia até dezembro. O Ferrarese também deixou o São Paulo empréstimo, o Ferrarese vai jogar no Botafogo, empréstimo do Ferrarese, 400 mil reais, a possibilidade de o Botafogo pagar mais 400 mil pelo empréstimo em caso de metas a serem alcançadas. A opção de compra do Ferrarese bem maior do que a do Alisson. A do Alisson, 2,5 milhões de euros, a do Ferrarese, 6 milhões de euros. E aí, com as saídas do Ferrarese e do Alisson, a economia do São Paulo, daqui até dezembro, incluindo férias, 13º e tudo mais, vai gerar na casa dos 9 milhões e meio de reais, tá bom? Pintou mais um superchat, Leonardo Limeira da Silva Filho. Haverá reposição para o Alisson? Estamos curtos de meias. Indico Alan Rodrigues, pois o Inter tem excesso de estrangeiros, além de abundarem volantes. Vou printar a sua mensagem e vou repassá-la para uma fonte tricolor.
Não estou botando muita fé de que vai haver reposição, não. Quer ver? Vamos lá. Você pensa em reposição para Ferrarese e Alisson? Vamos ver o que sai aqui, beleza? Vamos ver. Assim que tiver resposta, também já conto para vocês. Beleza? Combinado? Ó, deixa eu ver se eu não pulei nenhuma mensagem. O João Freire está dizendo que está sem áudio. Espero que seja só o dele, porque a gente já está falando há 18 minutos, né? Paulo Azeredo, boa noite, Nicola. Com a saída do Alisson e Ferrarese, vai ter reposição, principalmente para o meio campo. Acabei de mandar essa mensagem para uma pessoa do São Paulo. Legal que você também esteja perguntando sobre isso. Nicola, Flu e Botafogo tentaram por jogador em troca. Não, vamos lá, Leonardo. O interesse do Botafogo no Ferrarese vem desde janeiro. Ferrarese, o Botafogo mudou o seu target, né? O Botafogo gastava bastante com contratações, aquela coisa toda, mas o Botafogo hoje já não tem mais capacidade para fazer investimentos tão altos. Por isso está fechando com o Júnior Santos por empréstimo, por isso está fechando com o Ferrarese por empréstimo, enfim. Por que eu estou citando isso? Porque desde janeiro o Botafogo tenta contratar o Ferrarese. Na oportunidade, o São Paulo cogitou, sugeriu e tentou buscar uma troca. Então, qual que seria a troca? Colocar a inclusão de jogadores, mas a verdade é que o Marlon Freitas na oportunidade não deu. Enfim, não se avançou em relação a esse acordo. E aí o tempo passou, o Ferrarese continuou sem jogar no São Paulo, foram só 5 partidas nessa temporada e o São Paulo entendeu por bem em liberá-lo, tá bom? E aí eu perguntei se o São Paulo, numa fonte do São Paulo, se o São Paulo pensa em reposição para Ferrarese e Alisson, tá? Nesse momento, não. O São Paulo tem até 27 de março para mudar essa ideia e tentar trazer alguém. Mas nesse momento não se discute a possibilidade da contratação de um volante e de um zagueiro. A tendência é que o Isaac da base seja mais aproveitado no time de cima para a zaga. Em relação ao meio-campista, são várias as possibilidades. O Negruti, por exemplo, pode ter um pouco mais de minutos a partir de agora. Se bem que o Alisson já estava fora do mercado do São Paulino, enfim, né? Qual aí a restrição do contrato do Oscar? Como é que está o andamento? Nada até agora. Severino Costa. Severino, o que uma pessoa do São Paulo tinha me contado é que o Oscar cobrava 2 milhões de dólares que ele queria receber das luvas, o prêmio pela assinatura do contrato, referente aos anos de 26 e 27. O São Paulo está justificando que não tem a menor lógica pagar luvas por 2 anos que você não vai jogar. O salário de 2025, justo. As luvas de 25, justo. As luvas de 26 e 27, salário de 26 e 27 não tem sentido. Negociação, na semana passada, chegaram a dizer que a coisa tinha dado uma avançada, a informação que eu tenho é de que ainda segue o impasse, tá bom? Gol replay, Nicola, e os escândalos com a filha do Macis, vai dar em algo? E se o Macis for tirado do cargo, quem fica como presidente? Confesso que eu não sei. Se um outro vice, como é que ficaria essa questão da sucessão? Sobre os ingressos que a filha do Macis teria vendido. Coisa deu uma bela esfriada, né? Depois eu até vou dar uma checada para ver se eu consigo avançar em alguma coisa, mas existia a suspeita de que ela poderia ter vendido até 1.500 ingressos entre 21 e 24. Quando o pai dela, o Harry Macis, tinha direito a um camarote do vice-presidente, mas não usava, ele ficava numa tribuna. Enfim, nessa semana o Macis divulgou a lista de seus novos assessores e diretores. Essa relação acabou rendendo muitas críticas, até porque tem gente ligada a Júlio Casares e tal, muita gente imaginando que possa ter existido algum grande acordo. Olha, nomeia esses caras aqui e a gente dá uma apaziguada nessa história aí. Enfim. Boa noite, Casemiro, vai para onde? A pergunta é do William Fernando Nepomuceno. William, a prioridade do Casemiro é muito clara, é continuar no futebol europeu. De preferência num time de ponta, num time de expressão, enfim. Resta saber o que vai aparecer para ele. O Casemiro tem um trunfo, o fato de jogar a Copa do Mundo. Então, talvez para ele valha até a pena esperar. Ele vai para a Copa, eventualmente com a seleção indo bem, ele capitão da seleção, título, alguma coisa assim, o mercado vai se abrir de forma gigante para ele. Hoje a proposta oficial, na mão do Casemiro, é do Los Angeles Galaxy, projeto para agora e pós-carreira. O Casemiro gostou, mas não quis acertar por conta dessa prioridade em continuar na Europa. Sobre São Paulo ou voltar para o Brasil.
Quando voltar ao Brasil, o Casemiro vai dar prioridade para o São Paulo, isso é líquido e certo, ele mesmo já admitiu. E aí, recentemente, com a especulação de que o Palmeiras teria contatado, que outros times teriam contatado, o São Paulo fez aquela ligação básica para ver que pé estava essa história e ouviu que o Casemiro não pensa em voltar por agora, então o São Paulo nem levou adiante essa história, tá bom? Ver se a gente passa um própolis aqui para dar uma melhorada. Nicola, quanto a Blue Saúde pagava? Não está pouco, 15 milhões pela Unimed, visto que o Santos fechou o patrocínio dele por 35. O Gol Replay, você está comparando duas coisas diferentes, né? Esse patrocínio de 15 milhões de reais que o São Paulo está fechando por temporada com a Unimed é para a barra traseira da camisa. O Santos fechou 35 milhões com a Novibet pelo patrocínio Master, em que o São Paulo tem 78 milhões da Superbet, tá? Então são plataformas e espaços diferentes. Sobre a Blue Saúde, deixa eu ver o que eu tenho aqui, só para ver o valor. E o São Paulo fechou com a Unimed 5 anos de contrato por 75 milhões de reais. Então são 15 milhões de reais por ano. Esse é exatamente o valor que o São Paulo acaba de fechar, tá? A Blue deixou o São Paulo no ano passado, ou melhor, o São Paulo forçou a saída da Blue por conta da falta de pagamento. Inclusive, o São Paulo foi à justiça e está cobrando 6 milhões e 200 mil reais dessa empresa. O contrato só terminaria em dezembro e ela deixou de pagar a partir de maio. Então, desde maio do ano passado, a Blue deixou de pagar, o contrato acabou sendo rescindido. Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa de valor, além desses 6 milhões e 200 que o São Paulo está cobrando. Eram 15 milhões, tá? Eram 15 milhões. Então, o São Paulo recebia 15 milhões da Blue Saúde. Esses 15 milhões estão sendo substituídos pela Unimed. E qual é a verdade que o Fluminense queria o Otávio em troca do Alisson? E o São Paulo não quis. Você vê essa informação? Qual Otávio? Ah, que o São Paulo queria o Otávio. O Otávio é aquele volante que já jogou no Atlético Mineiro e tal. Eu posso até dar uma checada, mas informação que eu obtive no começo da live, vinda de um dirigente do São Paulo, eu mandei mensagem às 19h31. Vocês pensam em reposição para Ferrarese e Alisson? E a resposta, nesse momento, não. A resposta veio às 19h37, tá? Então, nesse momento, o São Paulo está descartando contratar um volante ou um zagueiro, apesar das saídas dos dois. Quero te contar quanto o São Paulo vai economizar em salários com as saídas de Ferrarese e Alisson. Você sabe, Ferrarese, zagueiro argentino que se naturalizou venezuelano, virou reforço do Botafogo, enquanto o Alisson, meio atacante, vai jogar no Fluminense. Tanto o Botafogo quanto o Fluminense assumem 100% dos vencimentos dos atletas. O Alisson ganhava 480 mil por mês, o Ferrarese ganhava 400 mil mensais. Você multiplica esses valores, inclui impostos e o 13º, e dá para dizer que a economia do São Paulo gira na casa dos 9 milhões e meio de reais, número que me foi confirmado antes da gravação desse vídeo por um dirigente importante do Tricolor. Quero contar ainda que, além dos 9 milhões e meio de economia com os salários, o São Paulo conseguiu 400 mil reais pelo empréstimo do Ferrarese e há a possibilidade de o Botafogo bancar outros 400 mil em caso de metas a serem batidas. No empréstimo do Alisson não houve pagamento, mas o Flu sabe que vai precisar pagar 2 milhões de reais caso queira utilizá-lo em um jogo contra o São Paulo. A opção de compra é de 2 milhões e meio de euros. Ah, ficou faltando falar sobre a opção de compra do Ferrarese. 6 milhões de euros, a gente está falando de 36 milhões de reais. O que você pensa sobre todas essas cifras? O São Paulo fez bons ou maus negócios emprestando o zagueiro e o volante? Use o espaço para comentário e registre sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo que fechou, enfim, patrocínio com a Unimed Seguros. Acordo de 5 temporadas que vai garantir ao tricolor 75 milhões de reais. Isso equivale a 15 milhões de reais por temporada. Quero lembrar que o São Paulo exigiu e a Unimed concordou que o logo verde da Unimed vai ser transformado em vermelho. O São Paulo não queria ter um logo verde do seu rival Palmeiras em seu uniforme. A Unimed vai ficar na barra traseira da camisa e chega para ocupar o lugar da Blue Saúde. Dá para dizer que o São Paulo conseguiu melhorar um pouco seu contrato em relação à antiga parceira, que deixou de pagar os valores acordados, e isso virou inclusive um processo na justiça. Saideira sobre o São Paulo, o tricolor demitiu o engenheiro Paulo César Pires Duran. Ele era o responsável pela manutenção dos gramados de Cotia.
E a demissão se deu porque toda a pré-temporada foi prejudicada. O São Paulo tinha o objetivo de fazer a pré-temporada em Cotia. Depois de 2 dias lá com péssimas condições do campo, Hernan Crespo e os jogadores decidiram voltar para Barra Funda, onde foi realizado o restante do período de preparação. Esqueci da parte mais importante. O Paulo César Pires Duran é sobrinho de Carlos Belmonte, ex-vice-presidente de futebol do São Paulo. Fala, minha rapaziadinha, mais um giro de notícias aí do maior clube do Brasil, São Paulo. Peço humildemente para você estar chegando, dando like, se inscrevendo no canal. Ativa aí o sino das notificações para ficar sempre atualizado das informações, especulando aí o dia a dia do Tricolor Paulista, porque é super importante a sua participação. Combinado? A gente encerra nossa edição desse vídeo por aqui. Um grande abraço fortemente para você e até o próximo vídeo.